Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, gente. Hoje é sexta-feira. Hoje é dia de quê? Da cruz. Sexta-feira é dia da adoração na cruz. Jesus morre numa sexta-feira. Mas é numa sexta-feira santa, aliás. Não. Toda sexta vocês devem contemplar uma cruz, rezar o terço doloroso. Ajoelhado, fazer esse sacrifício. Porque Jesus fez um sacrifício por nós. Ele não está reclamando, gente. Ele não reclama. Ele não está dizendo, eu fiz esse sacrifício por esses... E não agradece, não. Mas ele está ali esperando. Então vamos contemplar também fazendo esse sacrifício, agradecendo. Eu rezo num cruzeiro. Se alguém quiser, manda a mensagem para mim, porque esse vídeo não sei que hora vai chegar. E se o povo assiste, que eu digo o horário, a gente reza o texto doloroso no cruzeiro, adorando a cruz. E hoje nós vamos falar do Evangelho. E a primeira leitura. Gente, a primeira leitura, Saulo é Paulo. Eu vou entender hoje. Saulo, ele começou a perseguir os discípulos. O discípulo, ele queria aprender, chamou porque ele tinha todo o poder para aprender. Queria aprender e maltratar. Chamou um sumo sacerdote que ia fazer isso. Só que no meio do caminho, quando ele ia para uma cidade, que eu não me lembro bem o nome, ele ouviu uma voz, o anjo, Deus falando com ele, Jesus falando com ele. Saulo, por que você me persegue? Todos que estavam com Saulo ficaram com medo, porque ouvia, mas não via aquela voz. Aí ele perguntou com ele, ele disse que era Jesus. Por que você me persegue? Aí Saulo ficou... Bem, se a gente persegue Jesus. Então, escuta só. Aí Saulo ficou 3 dias em oração. Saulo ficou cego. Só que tinha um homem, Ananias, que ele era de oração, de espírito. O Senhor mandou ele lá e falou. E botou a mão sobre a cabeça dele, rezou, ele foi curado. E Jesus disse que Saulo ia ser um pregador do evangelho dele, porque ele ia enviar o Espírito dele a Saulo. Paulo ia ver como era que sofrer por Cristo. Paulo ia sofrer por Cristo, e foi mesmo. Paulo deu a vida por Cristo. Paulo diz, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Então, você vê que Paulo era um pecador. Ele coisava o evangelho, ele perseguiu o evangelho. Ele queria prender os discípulos, porque os discípulos falavam a verdade. Então, você que tem cura de libertação, você que tem alguma em sua casa, que você acha que é impossível não ser libertado, um filho, um marido na cachaça, um filho, alguma coisa, você diz, não, para isso aí não tem jeito, senão já está entregue. Não, para Deus nada é impossível. E Ele quer o pecador. Então, você deixa de pecar e deixa de perseguir o Evangelho de Cristo e vem seguir Cristo, que Ele é o remédio. Porque olha o que diz o Evangelho hoje. Quem come a minha carne, eu só notei essa parte. Porque, gente, é o que Jesus disse. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece. É Jesus que está falando. Se você não come, se você não bebe, eu ainda estou, porque vou fazer o crisma, a catequese que eu não tenho nada, e vivi um tempo nas trevas, sem saber. Como o Pai que vive em mim, eu vivo por ele. Jesus disse, o Pai vivia nele, por isso que ele era cheio do Espírito Santo. Ele diz aí, como o Pai que vive me enviou, Deus não enviou ele, eu vivo por causa do Pai, que ele é o Filho. Assim, o que come viverá para sempre, viverá por causa de mim. O que come viverá por causa de mim. Verdade. Você está vivendo, se você como o corpo de Cristo está vivendo por causa dele. Se você não... Eu não vou pegar, não vou. Por quê? Quando você não sabe, muito bem. Quando você não sabe, é importante. Às vezes você não... Alguém não lhe explicou como Jesus é maravilhoso e você não chegou aquele dia ainda de você saber, não, Jesus deu a vida por mim. Ora, quando você sabe que você não comunga, porque você está no pecado, porque você está morando junto, porque você está traindo, você está vivendo a consequência da sua carne. Este é o pão que desce do céu. Jesus é o pão que desce do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram e morreram antes, né? Comia
e morria. Este é o pão que esse deu a vida. Esse deu a vida. Jesus deu a vida na cruz pelos nossos pecados. Ontem eu li uma parte que dizia assim, ó, Deus você vive na prisão, libertou nós da prisão para viver livre, verdadeiramente livre, mas verdadeiramente livre o Evangelho. E qual é a prisão que você está? A prisão do medo, a prisão de que não diga eu fazer o teu, senão vamos rezar pedindo libertação. Então se liberta. Aquele que come este pão viverá para sempre. Não vai viver para sempre aqui, gente. Vai ver a vida eterna. Porque para você pegar o corpo de Cristo, você tem que não ter pecado mortal. Assim falou Jesus. Assim falou Jesus. Ensinando na sinagoga, em Cafarnaum. Palavra do Senhor. Graças a Deus, né? Assim falou Jesus. Ele está falando, ele tá dizendo a nós, quem comer da minha carne permanecer em vocês terá a vida, aquele que come este pão viverá para sempre. Por que ele diz isso? Viverá para sempre. Porque para você pegar o corpo dele, você precisa não estar em pecado grave. Se você viver, se você pegar, você está condenando a sua própria morte. E por que você não deixa para amanhã? Se você pode casar, se você pode pegar o corpo de Cristo, se confesse, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Cristo, gente, ele não pensou, não, ele é amor, ele não pensou duas vezes. Não é que ele tenha arrependido, deu a vida por nós, não. Mas ele morreu na cruz. A cruz, hoje, o dia do Rosário Doloroso, os nossos pecados ele carregou todinho nas costas, naquela cruz, nas costas. Ele não tinha nada a ver, ele carregou por nós. Mas por quê? Porque ele nos ama muito, ele nos quer. Não importa se... Às vezes vocês veem gente dizendo assim, a lei não tem jeito, não. E ontem, em Deuteronômio, diz, não julgai. Moisés pergunta a Israel e diz, não julgai os estrangeiros, porque Deus dá comida e roupa a eles. Você também já foi um estrangeiro. Se você for um pecador, se você é um pecador, você pode sair. Não diga assim, não, não tem jeito, senão... Eu já fiz isso. Para de dizer eu já fiz isso, senão fulano já fez isso e aquilo e hoje quer dar lição de moral. Não, gente. Para. Ninguém faz nada sozinho, não. É tudo o Espírito dele. Se a gente pedir, Senhor, eu preciso do teu Espírito. Senhor, eu preciso. E Saulo foi um perseguidor do Evangelho, para vocês terem noção. E Jesus disse, Saulo, por que me segue? Saulo ia se tornar um defensor e viver na carne, porque Cristo, e Saulo começou a defender o Evangelho, porque Saulo dizia, viver para mim é Cristo, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro, não há alta tensão quando esse é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Quando é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Aqui, gente, aqui é rápido. Lá a vida eterna. Lá a vida eterna. Agora a questão, muitas vezes a gente diz assim, não é não, porque quer viver lá de corpo e alma. Não tem como, lá vai ser só a alma. Aqui você não vive mais com o corpo, mas não esquece do dia da alma. Bem assim, agora... O texto diz, quem odeia a tua vida por causa de mim, vai ganhá-la. E quem ama vai perdê-la. Porque como você tem um corpo, não é que o seu corpo não seja importante, não. Cada membro, nossos membros, nós temos que pedir a Jesus, Senhor, eu preciso dos membros, mas para favorecer o Senhor, para trabalhar para o Senhor. Não é só trabalhar para Jesus, não, gente. Trabalhar para Jesus é trabalhar para o irmão, para o próximo. Só que é muito difícil. Como é que você vai trabalhar para uma pessoa que só fica só lhe judiando? Mas se você pedir o Espírito Santo, como ele viu para Paulo, ele disse, eu vou dar o meu Espírito. Se ele dizer assim, eu vou dar o meu Espírito a você. Eu vou enviar o meu Espírito a você. A você que acha que não vai me amar. Mas ele vai, ele envia, porque ele é o Deus que pode sujeitar a qualquer coisa. Um bom dia. E não esqueça de rezar o texto doloroso, contemplar uma cruz.